Um negócio absurdo. Pessoal, nesta semana nós temos o Dia Mundial de Combate ao AVC, acidente vascular cerebral. Preste atenção neste dado que eu vou repassar agora. Quase 80% dos hospitais públicos brasileiros não apresentam condições adequadas, isso é muito sério, para atender casos de AVC. É o que aponta uma pesquisa do Conselho Federal de Medicina, feita com médicos, neurologistas e neurocirurgiões de todo o Brasil. Diogo Ramalho conta, na volta a gente fala mais. Veja aí. A pesquisa apontou que a infraestrutura de atendimento a casos de AVC no Brasil é inadequada em 37% dos serviços e pouco adequada em 39%, ou seja, 76% de serviços que não atendem totalmente aos protocolos de atenção ao AVC estabelecidos pelo Ministério da Saúde. O tratamento ele tem que ser todo preparado e sincronizado, senão o paciente não consegue ter o tratamento no tempo adequado. Viemos então ao Hospital Santa Rita, na região do Barreiro, em Belo Horizonte, lugar referência no diagnóstico e tratamento de acidente vascular cerebral. Preparação específica que começa desde o porteiro ao cirurgião. Então o paciente, quando chega com AVC agudo, ele é classificado como onda vermelha, independente do grau de gravidade, porque a gente sabe que ele pode a qualquer momento evoluir com desfecho desfavorável. Após a chegada, o paciente é rapidamente diagnosticado e levado à sala de macas. Depois, ele é encaminhado à tomografia e ressonância magnética. Realizados os exames, a próxima sala é essa aqui, onde é feito outro procedimento específico. Tem casos onde é obstruído uma grande artéria do cérebro e o trombolítico não é suficiente para desfazer esse coágulo. Então você, após o trombolítico, identificando esse problema que não conseguiu abrir o vaso, você traz ele para a hemodinâmica e através de um cateterismo, da artéria femoral, você consegue acessar a artéria do cérebro e retirar de uma forma mecânica esse coágulo. Depois de ser feito tudo o que mostramos até agora na reportagem, caso o paciente não evolua para uma recuperação, aqui começa o último passo para salvar a vida dele: a cirurgia craniana. Foi o que aconteceu com Larissa em 2014, na época com 25 anos de idade. Ela sofreu 2 AVCs em um intervalo de apenas 10 dias. Eu estava exatamente aqui na academia, fazendo meu último exercício de perna naquele aparelho extensor. Quando eu senti uma dor muito forte na cabeça, eu falo que parecia uma faca corroendo minha cabeça inteira. Como o SAMU não chegou para me socorrer, apesar delas terem chamado, eu consegui falar o rápido, falei, liga pro meu irmão que ele vai chegar mais rápido aqui. E quando ele chegou, eu já estava tendo convulsão, ele me carregou e me levou para o hospital mais próximo. Só que lá, infelizmente, não tinha a especialidade, que é neurologista de plantão. Então o médico não conseguiu diagnosticar, não conseguiu fazer o exame correto. O que ocasionou numa demora de 7h30 para conseguir chegar no outro hospital e ter o tratamento correto. Os movimentos do lado esquerdo de Larissa ficaram comprometidos por causa justamente da demora em um atendimento adequado. E isso poderia ter causado um quadro ainda pior. Se você não desobstruir a artéria a tempo, o paciente fica com uma sequela grave e pode chegar mesmo ao óbito. Você tem um tempo aí em torno de 4h30 para o paciente, desde o início dos seus sintomas até chegar no hospital, fazer todos os exames e dar início ao tratamento. Bom, é um assunto muito sério e às vezes por desconhecimento, ao primeiro sintoma, muita gente aqui de Belo Horizonte, região metropolitana, naturalmente vai para o primeiro hospital que encontra pelo caminho. Mas nós temos um hospital aqui em Belo Horizonte que é referência para casos de AVC, que é o Hospital Santa Rita. Aí você de casa, mas está fazendo propaganda para o hospital? Não, é uma informação, é prestação de serviço para a população. Então o Hospital Santa Rita é uma referência em casos de AVC. E por isso nós convidamos aqui o Dr. Cleverson Kiel, que participou inclusive da matéria com Diogo Ramalho. Ele é neurocirurgião e diretor técnico do Hospital Santa Rita, para tratarmos mais sobre esse assunto, que é muito importante, os casos são alarmantes. Doutor, em primeiro lugar, é um grande prazer recebê-lo, já participou da nossa matéria. Enquanto a gente assistia a matéria, eu perguntei,
a você sobre a questão dos sintomas. Então, quem está em casa agora, quais os sintomas que podem apresentar um caso de AVC? Os sintomas têm que ter característica de ser súbito, né? Então, AVC, o paciente tem um sintoma súbito. Qual o sintoma? Cada área do cérebro é representada em uma área do corpo. Então, se você tem uma lesão na área do cérebro, você vai ter a lesão naquela área correspondente. Então, se você tiver uma lesão no cérebro na área da visão, você pode ter uma perda súbita de visão. Se for na área da audição, você pode ter uma surdez súbita. Se for na área motora, você pode ter uma paralisia de um braço, de uma perna. Se for na área da fala, você pode simplesmente parar de falar ou ter falas desconexas ou confusas, né? Então, qualquer sintoma de início súbito que pega uma parte do corpo pode ser um AVC. Então, só para recapitular e para você de casa. Então, de repente, você está em casa ou está em qualquer lugar e a pessoa perde a visão momentaneamente, ou perde a fala, ou simplesmente diz que não está ouvindo mais nada, ou perdeu o movimento do braço, da perna. Pode ser, então, o primeiro sintoma do AVC. Estando em Belo Horizonte, região metropolitana, direto para quem é referência, que é o Hospital Santa Rita. Agora, por exemplo, quem chega a um hospital que é referência como Santa Rita, e quem chega a um hospital que não tem condição, como nós apontamos aí na nossa matéria, qual é a principal diferença para quem será assistido, doutor? O grande problema é o seguinte, o paciente ele tem que chegar, após os inícios dos sintomas, a um neurologista que vai fazer o diagnóstico, ou um neurocirurgião, né, num período muito curto, né? Quanto mais curto o período que ele chegar na presença e fizer o diagnóstico, melhor o resultado. E a gente sabe que o paciente, após ter um sintoma, ele passa por vários processos. Então, ele está em casa ou em algum evento, aí a pessoa do lado tem que reconhecer esse sintoma. Ele vai ser acionado a ambulância e aí tem uma central de regulação, ou o enfermeiro ou o médico que está nessa ambulância, tem que identificar isso como um AVC e tem que levar esse paciente vai dar entrada no hospital. Provavelmente vai passar por uma enfermeira que vai triar esse paciente. Então, até passar por todos esses processos, se isso não for identificado, ele pode perder tempo. Então, é melhor, o que a gente treina lá no hospital, todo mundo, isso é um treinamento persistente, tanto com o pessoal que leva os pacientes para lá, das ambulâncias, quanto com o nosso pessoal interno, se suspeitar, você dá início aos procedimentos como se fosse. Tem alguns sintomas que parecem AVC, mas às vezes não é AVC, às vezes tem uma paralisia facial. Mas não pode, se pode perder tempo. Mas se pode perder tempo. Então, se você suspeita, é muito melhor você tomar os primeiros procedimentos e levar o paciente e passar pelos processos até chegar ao neurologista e o neurologista chegar e falar que não é um AVC, do que acontecer o contrário. Se você tiver um sintoma simples e levar e chegar lá, sai correndo com o paciente, chega na presença do neurologista e ele identificou que não é o AVC, não tem problema nenhum, não é vergonha nenhuma, é muito melhor. O problema é quando você, não, mas isso é um sintoma simples, perdeu a visão por alguns minutos, paralisou só o braço, vou esperar para ver se melhora. E aí e se for um AVC, aí você perde seu tempo. Na matéria nós vimos ali uma jovem que perdeu parte dos movimentos de um lado do corpo. E depois, digamos que sofreu o AVC, e ela disse na matéria que demorou demais, mais de 7 horas o atendimento, e ela perdeu um lado do corpo. Volta ao normal com fisioterapia ou normalmente não? A maioria dos casos recupera um pouco, muitos não recuperam nada. A grande chance de recuperar é você desobstruir a artéria do cérebro e voltar à circulação sanguínea cerebral nesse tempo que a gente falou, que é em torno aí de 4 horas e meia do início dos sintomas. Agora, a maioria dos casos que você atende no Hospital Santa Rita, doutor, o final, depois de feitos todos os cuidados, é satisfatório? Sim, a gente tem um percentual muito grande satisfatório.
exatamente por causa disso. A gente, se eu for acionado a qualquer momento no hospital, o nosso emergencista, o nosso neurologista que está de plantão no hospital, e ele for acionado, ele imediatamente vai até o paciente, e o hospital, além disso, tem toda a estrutura para dar o suporte, né, que é principalmente os exames laboratoriais, tomografia e ressonância, né? Então, ele vai fazer todo esse atendimento num tempo muito rápido e aí você consegue fazer uma trombólise, né, que é uma retirada por medicação desse coágulo ou um acesso endovascular, que é por meio mecânico, você tirar esse coágulo e restabelecer o fluxo sanguíneo no cérebro. Assim, você consegue resultados muito bons. Caso contrário, o resultado não é bom. É lógico que, mesmo o paciente chegando depois do tempo, outros tratamentos que vêm a seguir, que são principalmente evitar novos episódios, eles são fundamentais. Às vezes o paciente já chegou com uma sequela pequena, aquela sequela não vai melhorar, mas se é uma sequela pequena, o paciente tem uma grande chance de ter novos infartos maiores. Então, você já entra imediatamente com uma prevenção para que ele não tenha novos episódios. E isso também faz parte da nossa linha de cuidado. Muito bem, a gente agradece muito o Dr. Cleverson Kiel, diretor técnico do Hospital Santa Rita, ele que é neurocirurgião. Muito obrigado aí a todos do Hospital Santa Rita, né, por terem atendido a nossa solicitação. Um abraço especial ao grande Felipe, lá do Hospital Santa Rita. Daqui a pouco, obrigado, doutor, daqui a pouco a gente volta para dar sequência ao Brasil Urgente, vamos voltar também para a cozinha, tá? E eu tenho um recado para você na volta também da Ponto M, portanto não saia daí, 2 minutinhos só e a gente está de volta. Até já! Muito bem, de